Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante, você encontra aqui. Bom, esse vídeo a gente vai falar principalmente sobre 777 e Vasco da Gama, porque hoje tivemos o julgamento do pedido ali, né, que a 777 tinha feito para tirar o CRVG do comando e devolver o comando da SAF para a 777, mas esse pedido foi rejeitado por unanimidade e a Vasco SAF continua, né, sob o comando do Vasco Associativo, do presidente Pedrinho e sua diretoria. Também vamos falar aqui sobre um caso de polícia praticamente no Vasco da Gama, né? Que após uma apuração interna, o Vasco impediu ali um pagamento indevido de comissão por patrocínio. Tudo isso você confere depois da vinheta que rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, né? Sem enrolação, direto pro assunto, falar de Vasco. Vasco que venceu ontem o Melgar, está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana e a gente vai conhecer hoje à noite o nosso adversário, né, na Copa Sul-Americana, que vem da Libertadores, né, o terceiro colocado da Libertadores. No vídeo de amanhã de manhã você já vai ter aqui todos os detalhes do nosso adversário na competição sul-americana. Bom, o assunto de hoje é 777 contra Vasco da Gama, porque tivemos hoje o julgamento, tá? De um recurso que a 777 tinha apresentado para tentar tirar a associação do comando da Vasco SAF e devolver, né, ali para a ICAP ou para a 777. E o Vasco venceu na justiça, tá? Nessa terça-feira, dia 28, 13h, os desembargadores indeferiram o pedido da 777 e mantiveram o CRVG no comando da Vasco SAF. Essa sessão decisiva confirmou: o controle administrativo da SAF segue com o clube associativo até que a arbitragem julgue o mérito da disputa. A 777 até tentou, mas o Vasco Associativo, com a direção do presidente Pedrinho, segue no comando da SAF vascaína. Eu vou colocar aqui o Felipe Carregal, que é advogado e VP jurídico, né, do Vasco da Gama. Ele esteve hoje lá no julgamento que aconteceu no centro do Rio de Janeiro, e o canal Expresso 1923, que é o outro canal que eu faço parte aqui, meu segundo canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje a gente acompanhou ao vivo esse julgamento e o Felipe Carregal falou ao vivo lá no Expresso 1923 sobre essa situação, explicou, tirou algumas dúvidas e você vai conferir o que disse o VP do Vasco agora. O tribunal acabou de confirmar aqui 3-0, tá? Manteve a decisão liminar que afastou a 777 do controle. Basicamente, o tribunal entendeu, com base, inclusive, nas demonstrações financeiras da época, que a empresa, além de não cumprir certas obrigações contratuais, não vinha, isso foi amplamente discutido no julgamento, não vinha pagando as dívidas do clube, e isso demonstra, no mínimo, ali uma gestão temerária, tá? Então, o tribunal foi muito enfático nessa questão de que a 777 não atacou, ela tinha a obrigação de atacar a dívida do clube, fora outras coisas, tá? Mas esse foi um ponto que foi bastante debatido no julgamento. Eu não posso estender muito, porque tem segredo, mas basicamente foi isso, tá? Legal. Quais são os próximos passos em relação da parte do Vasco Associativo sobre o comando do futebol? Sobre o comando do futebol, o que você quer dizer com isso? Não, vamos seguindo o controle. O tribunal manteve a decisão e o Vasco continua no controle da Vasco SAF. Legal. Sobre a representação de quem é a 777, se os advogados, os patrões estavam devidamente representados, eles estão na mão de credores, isso ficou esclarecido nesse processo de quem é a 777 Carioca hoje? Não, isso agora vai ser esclarecido em primeira instância, tá? Essa discussão vai para a primeira instância. Da representação, quem representa, quem dá poderes, tá? O que o tribunal fez agora foi manter a decisão e está mantido o afastamento da 777. Você acredita no êxito de recurso da 777 agora?
Olha, a princípio não cabe recurso, tá? Porque como é uma decisão liminar, Não, ao isso é contrário. formulado, inclusive, essa discussão não pode ir para o STJ. Acredito que eles tentem, de alguma forma, levar, mas em relação a isso, a jurisprudência é pacífica, que não cabe recurso. Carregal, sobre a questão da perícia contábil, que eu sei que é na primeira instância, e sobre uma prestação de contas a 777, no sentido deles terem conhecimento de balanço, de reuniões do board, como é que está isso? Eu sei que é uma decisão de segredo de justiça, mas acabou vazando, e até para esse tipo de contato com os representantes da 777 ou da ECAP, como é que está isso? Está sendo cumprido? Vocês estão tendo contato com eles nessa prestação de contas? Olha, se diz de contato com a 777, com o representante da ICAP, né? Porque a 777 não existe mais. A gente tem contato com eles, tá? Mas o tribunal agora foi firme, inclusive, em relação à perícia que foi feita e validou aquela perícia em primeira instância que apontou já para prática de atos temerários, gestão temerária, desvio de recursos para outras empresas do grupo, e a perícia também foi um ponto levado em consideração aqui pelo tribunal, tá? Outro assunto jurídico. Um detalhe importante, acho que você se refere àquela mudança que teve na decisão. Perfeito. Ele negou provimento integral ao agravo deles. Eu entendo que diante da negativa do provimento ao agravo deles, essa discussão está superada. Havia sido dado na primeira instância, e aí agora caiu também com... O próprio desembargador, ele tinha corrigido a decisão dele, permitindo algumas condições. É isso que ficou negado. Isso que eu falei, Vinícius. A partir do momento que ele nega provimento ao recurso deles integral e não faz nenhuma ressalva, eu entendo que aquela ressalva anterior caiu. Legal. Essa decisão é importante para a questão da arbitragem. Como é que está essa situação da arbitragem? Mas é uma decisão que pode impactar lá na frente. O que o senhor pode atualizar também sobre a questão da arbitragem? Agora está encerrando a fase do judiciário e agora vai se voltar para a arbitragem. Tá, mas essa decisão reforça o nosso direito, reforça o que a gente entende como gestão temerária, e agora vai ser discutido o mérito na arbitragem. De que maneira você acha, Carregal, que essa decisão hoje, essa vitória do Vasco, contribui para as negociações, eventuais negociações com investidores, toda a questão de investidores que já assinaram o NDA para comprar a SAF do Vasco? Você acha que isso contribui de alguma maneira? Contribui, sem dúvida, porque traz mais estabilidade. Essa decisão de primeira instância acaba de ser validada pelo tribunal por 3-0. Então, isso reforça a nossa posição e traz uma certa estabilidade, sim. Em relação à própria arbitragem, né, o Vasco já tinha colocado um árbitro, que é o Luciano Bandeira, e a 777 tentou impugnar algo do tipo. Você pode explicar como é que anda essa questão e se existe algum prazo, de fato, para que se tenha andamento na arbitragem? Olha, de fato a 777 impugnou e essa discussão agora vai ser decidida pela FGV, tá? Não consigo precisar um prazo para você, mas é em breve. Perfeito. Foi. Obrigado, Carregal. Tá aí, né? Ele disse que não cabe recurso, né? 777 perdeu. Agora a arbitragem na FGV vai definir, mas a tendência é que o Vasco Associativo continue, né, no comando, porque vai ganhando uma disputa em cima da outra e a justiça vai entendendo que realmente a 777 descumpriu o contrato, né? Descumpriu o que estava acordado e mereceu perder ali o controle da Vasco SAF. Agora, uma outra confusão, uma outra bomba, duas bombas, né, hoje no Vasco. Essa outra bomba é a seguinte: foi publicado pelo blog do Paulinho, que após uma apuração interna, o Vasco impediu ali o pagamento indevido de comissão por patrocínio. Essa reportagem também saiu na Folha de São Paulo, tá? Era um pagamento ali de comissão a um intermediário que na verdade não tinha sido intermediário coisa nenhuma no contrato da Vasco com a Betfair. Seria 7% sobre 45 milhões de reais. As tratativas se deram ali com as direções de ambas as partes, né? O rolo foi descoberto pela diretoria e pelo compliance, né, da gestão atual do Vasco, que teria tido início lá na gestão anterior da Vasco da Gama SAF. Então, assim, é um problema complicado, né? 7% ali de 45 milhões. O Vasco levaria esse golpe praticamente de mais de 3 milhões de reais, mas o Vasco conseguiu ali evitar de pagar, né, essa comissão indevida. Esse caso que, se o Vasco efetua o pagamento, poderia dar um problema muito sério
como deu lá no Corinthians, né? O presidente do Corinthians, inclusive, por um caso parecido, acabou sendo deposto do cargo. Enfim, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tá? Saudações, até a próxima. Fui!